A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta A Caravela, de Nilson Azevedo. 21 minutos e meio de duração. Os personagens. Personagens em preto e branco ao lado de textos. Manuel, um camponês apanhado nas malhas da história. Contra sua vontade, embarca numa viagem rumo a um admirável mundo novo. Seu medo é ir ao fundo. Audiodescrição. Homem branco e rechonchudo, de grande nariz arredondado e bigode preto cheio. Usa gorro, camisa medieval branca, calças justas com uma adaga na cintura e está descalço. Joaquim, um plebeu alfabetizado e esquizoide. Leitor de livros de cavalaria e tiete de Marco Polo, odeia a realidade e é correspondido. Corre atrás de uma utopia, mas bem devagar. Audiodescrição. Homem branco e franzino, de grande nariz arredondado e cabelo preto liso. Ele carrega uma corda enrolada ao redor do ombro direito. Usa gorro, camisa medieval branca, calças justas e está descalço. Bastião Gangrena, o capataz da caravela, encarregado de extrair dos marinheiros o máximo de produtividade. É uma besta, mas assume. Audiodescrição. Homem branco, alto e forte, está sem camisa e descalço, usa calça preta, tem um brinco de argola e seus 4 caninos se destacam em sua boca. Na cena, ele aparece estalando um longo chicote nos traseiros de Manuel e de Joaquim, que saltam fazendo caretas e erguendo as pernas. O frade, devoto de São Bartolomeu e de Santa Inquisição, seu santo ofício é levar aos bugres gentios a palavra de Roma, mesmo que seja pela boca dos canhões. Inimigo mortal do calvinismo, do maometismo e do cristianismo. Audiodescrição. Um carrancudo homem branco de barba, bigode e nariz achatado. Tem o topo da cabeça e da nuca raspados. Ele usa um pesado hábito escuro e, sentado a uma mesa, escreve em um livro com uma pena. Capitão Mor, um fidalgo da mais alta linhagem, dono de uma admirável árvore genealógica e de brasões respeitadíssimos, o que, em caso de naufrágio, só o fará afundar mais depressa. Audiodescrição. Homem branco de nariz grande e arredondado. Ele tem cavanhaque e longos cabelos pretos. Usa um blusão preto de mangas bufantes, calças pretas e uma longa corrente com a cruz de Portugal, que tem as 4 hastes do mesmo tamanho, com um alargamento das pontas. Ele usa sapatos, um chapéu que cai sobre seus olhos e segura uma luneta na mão esquerda. Sereias. Por elas os marinheiros morrem de amor. Audiodescrição. Uma sereia nua está sentada sobre uma pedra com a cauda dobrada. Ela é jovem, tem longos cabelos loiros e seios redondos, com mamilos firmes. Ela sorri, olhando de soslaio para a frente. Cavaleiro, responsável pelo esquema de segurança da caravela. Um homem duro, feito de ferro, mas lá dentro dessa armadura bate um coração bom como o de Pinochet. Audiodescrição. O cavaleiro, inteiramente coberto por uma armadura medieval negra, está sentado em uma cadeira, com as costas levemente curvadas para a frente. Seu elmo reluzente é arredondado, com plumagem no topo. O cavaleiro segura uma espada virada para baixo, com a ponta da lâmina encostada no chão à frente dele. Os marinheiros, os trabalhadores do mar. Um bando de homens rudes. Estão todos no mesmo barco, sonham com sereias e têm pesadelos com monstros marinhos. São os verdadeiros sujeitos desta história, mas eles não sabem. Audiodescrição. 4 homens brancos estão lado a lado. Todos têm grandes narizes arredondados, usam camisas medievais brancas, calças justas e estão descalços. Carrancudos estão com a boca aberta, olhando para a frente, alguns com o senho franzido. Um deles puxa uma corda amarrada ao alto. Os outros 3 enrolam longas cordas com os braços. Tiras. As tirinhas a seguir fazem parte de uma série publicada no jornal Estado de Minas na década de 1980. Prólogo. História em quadrinho em preto e branco contendo 11 quadros. Q1. Escuridão. Q2.
Manuel, um homem branco de grande nariz redondo e bigode cheio, dorme sobre grossas cordas enroladas sobre o chão. Q3. Ainda deitado, ele abre os olhos marcados por olheiras. Q4. Com os olhos apertados e uma careta, ele leva a mão à cabeça. Q5. Ele pensa: que ressaca! O homem é rechonchudo, usa gorro, camisa medieval branca, calças justas com uma adaga na cintura e sapatos. Q6. Sentado, com a mão na cabeça, olhos fechados e lábios apertados, pensa: eu não devia ter entrado naquela taverna na beira do cais ontem. Que ressaca! Q7. Agora, deitado de costas, com braços e pernas abertos, olhos arregalados e dentes cerrados, ele pensa: mas o que é isto? O quarto está balançando? Q8. Ele engatinha por cima das cordas até uma escada. Pensa: bobagem, coisas da ressaca. Gozado. Não me lembro de ter entrado aqui. Q9. Ao final da escada há um clarão. Manuel a sobe em pé, com a mão sobre a testa. Ele pensa: luz! A rua deve ser logo ali. Q10. Ele sai da escuridão por um batente de porta, protegendo os olhos semicerrados com as mãos. Ele pensa: ué, que parte de Lisboa é esta? Q11. Do convés de uma enorme caravela no mar, ele pergunta a um marinheiro que maneja uma corda com uma grande âncora na ponta: por favor, pode me informar onde estou? Outros 5 marinheiros ocupam o convés, vigiado por 4 homens armados, o frade, o capitão Mor e o cavaleiro. No canto direito da página lê-se A Caravela. Tiras. Seleção de 20 tiras em preto e branco. Tira 1. Quadro 1. Manuel, um homem de bigode preto grosso, se apoia contra a margem lateral do quadrinho com a mão esquerda e leva a outra mão à testa. Suando e com o olhar caído, ele fala com Joaquim, um marinheiro franzino e cabisbaixo. Bebi demais ontem na beira do cais e só acordei agora. Pode me dizer onde estou? Q2. A caravela navega no mar. Dela sai uma voz: pois não, estamos no século XVI, numa caravela portuguesa, rumo a mares nunca dantes navegados. Q3. Roendo as unhas, Manuel diz: onde que dá o sinal? Vou descer no próximo ponto. Joaquim responde: então seu nome jamais será citado em Os Lusíadas. Tira 2. Quadro 1. A caravela navega no oceano. Dela sai uma voz: quer dizer que vou ter que viver cá nesta caravela sempre triste, obrigado a trabalhar em condições inseguras, a subir em mastros, a enfrentar tormentas, monstros e escorbuto? Q2. Para ganhar um salário mínimo? Não, meu coração não contenta um fardo tão triste. Quem fala é Manuel. Ele rói as unhas com os olhos arregalados. Q3. Aos prantos, com o rosto escondido nas mãos, ele diz: ai, Jesus, que eu vou fazer? Joaquim responde, com as mãos unidas em frente de si: vamos rezar para alguém inventar logo o navio a vapor. Ou os direitos humanos? Tira 3. Quadro 1. Manuel fala com o dedo indicador erguido ao cabisbaixo Joaquim. Eu fui sequestrado e trazido à força para esta caravela. Isso não vai ficar assim, não. Q2. A caravela navega no mar. Dela sai uma voz: vou imediatamente dar queixa às autoridades competentes. Q3. Ainda cabisbaixo, Joaquim responde: ora, Manuel, justamente porque as autoridades são competentes é que você está aqui. Manuel olha para a frente, com os punhos cerrados, olhos marejados e lábios contraídos. Tira 4. Q1. Manuel, de bigode preto grosso, esbraveja com os punhos cerrados e olhos arregalados: quero voltar para Portugal. Não quero ser marinheiro. Q2. A caravela navega no mar. Dela sai uma voz: é um direito meu, exijo que seja respeitado. Q3. Joaquim responde, com a mão sobre o ombro de Manuel, que tem os ombros caídos para frente e o olhar vidrado:
Manuel, não sei se o pessoal te falou. Estamos no século XVI. Somos plebeus. Se quisermos algum direito, vamos ter que fazer, no mínimo, uma Revolução Francesa. Tira 5. Q1. Sebastião, musculoso e truculento, sem camisa e descalço, brande um longo chicote que estala. Lepte. Ele grita: Comigo na disciplina! O Joaquim diz sorridente: Manuel, o nome do nosso encarregado é Sebastião, mas ele ganhou dos marujos o apelido carinhoso de Bastião. Manuel responde sorrindo, com os dedos entrelaçados à frente de si. Puxa, eu sempre quis conhecer um bastião do mundo livre. Tira 6. Q1. Bastião, com o chicote enrolado na mão direita, aponta para Manuel e Joaquim, que usam camisas medievais, calças justas com faca no cinto, sapatos e gorros. Bastião diz: Vocês agora são marujos. Tirem agora essas roupas medievais e vistam algo mais moderno. Manuel e Joaquim agora usam calças e camisas de uniforme e capacetes de proteção. Joaquim segura uma chave de boca e Manuel usa botas e luvas de segurança. Com o rosto retorcido, Bastião grita: Não tão moderno, imbecis! Tira 7. Q1. Manuel, Joaquim e um terceiro marujo estão sobre um mastro horizontal da caravela. O marujo tem os olhos fechados e maneja serenamente uma corda, casualmente curvado sobre o mastro. Manuel, deitado sobre o mastro e agarrado fortemente a ele, diz: Joaquim, você ficou doido? Você pode despencar daí abaixo. Joaquim, de pé e com os braços abertos, responde sorridente: Não seja bobo, Manuel. Estamos no século XVI. A lei da gravidade ainda não foi descoberta. Tira 8. Q1. O carrancudo Capitão Mor passa por uma porta aberta ladeada por um guarda de elmo e espada na cintura. Q2. O capitão sobe um lance de escadas. Ele tem cavanhaque, usa uma longa corrente com a cruz de Portugal e segura uma luneta na mão esquerda. Seu chapéu cobre seus olhos. Q3. Sentado em uma cadeira, ele se dirige a um homem barbudo ao leme. Chofer, leve-me ao novo mundo. O homem ao leme responde: Yes, sir. Tira 9. Q1. O frade, o capitão Mor e o cavaleiro estão ao redor de uma mesa, sobre a qual há mapas, um esquadro e um quadrante. Pendurado na parede há um estandarte com um brasão. O capitão diz: Nossa produtividade está caindo. Q2. A caravela com cruzes portuguesas navega em alto mar. Dela sai uma voz: Este mês descobrimos só 35 ilhas, 3 países e um continente. Tira 10. Q1. Manuel, Joaquim e outros 2 marinheiros suam e fazem caretas, operando um cabrestante, um cilindro com 4 eixos horizontais que recolhe a corrente da âncora ao fazer um movimento giratório. Manuel fala, com os olhos fechados e os dentes trincados. Se não fosse o trabalho da gente que é marinheiro, as grandes navegações nunca teriam acontecido. Q2. A caravela navega em alto mar. Dela sai a fala. No entanto, os livros de história não falam de nós. Só falam de Colombo, de Cabral, Américo Vespúcio. Por que será? Outra fala, partindo da caravela, diz: Sei não. Vai ver, os livros de história também são escritos pelos colunistas sociais. Tira 11. Q1. Manuel olha vidrado e boquiaberto para a frente, com as mãos nas bochechas. Ele diz: A terra é redonda! Estamos perdidos! É o fim do mundo! Oliveira, um marinheiro barbudo, observa sorridente, com as mãos abertas erguidas à frente de si, dizendo: Pelo contrário, é o começo de um admirável mundo novo. Adeus, Idade Média! Q2. Manuel diz: Mas se a Terra é redonda, ela está apoiada onde? Oliveira faz um movimento giratório com o dedo indicador erguido e responde: Em lugar nenhum. Ela gira no espaço do céu.
Q3. Manuel está agarrado fortemente ao mastro do navio. À distância, Oliveira está ao lado de Joaquim, que toca o queixo com a mão. Oliveira cochicha. Ele está com medo de cair da terra. Tira 12. Q1. Manuel e Oliveira estão sentados sobre cordas enroladas sobre o convés. Oliveira tem os olhos esbugalhados, a boca aberta e faz um movimento giratório com o dedo indicador erguido. Manuel o observa suando, com os olhos arregalados, dentes cerrados e as mãos nas bochechas. Q2. Agora, ao lado de Joaquim, Manuel fala boquiaberto e com a mão esquerda na testa. Joaquim, o Oliveira falou que a Terra é redonda e que ela é que gira em volta do Sol. Joaquim, que puxa uma corda amarrada, indaga também boquiaberto. Como? Em volta do Sol? Q3. Com as mãos abertas à frente de si, Manuel responde. É, em volta do Sol. Joaquim responde, apoiado a um mastro e com a mão esquerda sobre os olhos. Estou abalado. Sempre achei que o mundo girasse ao meu redor. Tira 13. Q1. Um frade rechonchudo e um guarda de elmo estão sentados sobre cordas enroladas. O frade, de olhos fechados, limpa serenamente um arcabuz, uma arma de fogo de cano longo e largo. O guarda segura um livro aberto. Q2. Ainda observando o livro, o guarda fala. Chocante, cara! Chocante! O frade olha para ele. Q3. O frade indaga. Ué, você sabe ler? O guarda responde com o livro aberto sobre os joelhos. Não, mas acho chocante alguém saber. Tira 14. Q1. O frade rechonchudo e o guarda estão sentados sobre cordas enroladas. Com o arcabuz apoiado sobre o ombro, o frade fala. Mesmo que você soubesse ler, não ia adiantar. Q2. A caravela navega no mar. Dela sai a fala. A Bíblia está todinha escrita em latim. Q3. Na caravela, o frade continua. Além disso, está de cabeça para baixo. De olhos arregalados, o guarda olha para a frente. Na capa do livro invertido em suas mãos, há uma cruz de ponta cabeça. Tira 15. Q1. A caravela navega em alto mar. Na sua lateral há escotilhas para canhões e para observação. De uma delas sai a fala. A situação está barra, Manuel. Q2. Dentro da caravela, em um ambiente escuro, Joaquim passa por um alçapão no chão. Manuel pergunta. Onde você vai? Joaquim responde. Fugir. Q3. Recostado contra um grande canhão em um ambiente iluminado, Joaquim continua. Através da literatura. Ele segura um livro com o título Marco Polo. Ao seu lado há livros e bolas de canhão. Curvado sobre o canhão, Manuel observa Joaquim. Tira 16. Q1. Na lateral da caravela há escotilhas para canhões e para observação. De uma delas sai a fala. Isso é ridículo, Joaquim. Fugir da realidade lendo um livro. Da mesma escotilha sai outra fala. Você não gostou da ideia? Q2. Recostado contra um canhão e observado por Manuel, Joaquim mergulha uma pena em um tinteiro e diz. Tá legal. Vamos escrever um. Tira 17. Q1. O frade carrancudo, o capitão Mor e o cavaleiro de armadura estão sobre a proa. Atrás deles está o leme. Austeros, eles observam o convés do alto. O frade diz. Está bem, nós admitimos. Queimaremos Giordano Bruno e prenderemos Galileu, mas eles estão certos. O capitão faz um movimento giratório com o dedo indicador erguido e diz: Sim, a Terra não está parada. Ela se move ao redor do Sol. O cavaleiro completa: Sim, a Terra é redonda. Q2. Mas nós continuamos quadrados. Os três afirmam juntos com os punhos fechados erguidos à frente do peito. Tira 18. Q1. A caravela navega em alto mar. Dela sai uma voz.
Velho marinheiro, não existem mulheres nesta caravela? Outra voz responde: Não seja idiota! Q2. Sentado sobre cordas, o velho marinheiro responde a Manuel e Joaquim: Se existissem mulheres nesta viagem, a gente ia precisar de inventar sereias? Tira 19. Q1. Uma jovem de longos cabelos loiros e soltos fala a outra bela jovem de cabelos presos. Aquele marinheiro português me prometeu que se eu lhe entregasse minha honra, ele se casaria comigo de véu e grinalda, na igreja. A jovem de cabelos presos indaga: Você topou? Q2. A jovem de cabelos soltos responde: Não. Q3. Ela continua: Não acredito em marinheiros. As jovens estão sentadas sobre pedras na água em uma caverna. Seus rabos de peixe estão dobrados sobre a pedra e seus seios nus são redondos, com mamilos firmes. Ao fundo, uma caravela navega sob o sol. Tira 20. Q1. A caravela navega em alto mar. Dela sai uma voz: Navegar é preciso. Q2. No convés, um esqueleto sentado sobre cordas, segurando uma foice, continua: Viver não é preciso. Também sentado sobre cordas, Manuel e Joaquim escutam, este com o rosto apoiado entre as mãos. Créditos da audiodescrição. Audiodescrição e locução, Ana Cláudia Xavier. Consultoria em audiodescrição, Gabriel Aquino. Incentivo. Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.